Oi, pessoal, tudo bem? Aqui tô eu de novo, dessa vez para falar de uma coisa muito legal. Eu vou falar sobre a vistoria da minha unidade e como foi, o que tinha de defeito e o que vocês têm que ficarem atentos quando vocês forem fazer a sua vistoria. Se interessou? Então vem comigo! E aí, pessoal, tudo bem? Você comprou um apartamento na planta, tá chegando a data de entrega e você foi chamado para fazer a vistoria da sua unidade? O que você precisa olhar? Tem uma lista? Tem um monte de coisa para olhar? Você vai ficar nervoso? Tem só uma hora para fazer a vistoria? Foi assim que foi comigo. Eu trouxe uma lista de um monte de coisa para olhar. Eu tinha uma hora, mas na verdade acabei ficando 3 horas e meia. Por quê? Porque tudo que eu olhei e vi defeito, eu pedi para consertar na hora e eles fizeram. Eles consertaram tudo que eu pedi, então eu pude aceitar a vistoria no mesmo dia, mas eu sei de vários outros amigos que não aceitaram e aí eu vou te falar o que você precisa ficar muito atento no dia que você for fazer a sua vistoria e quais foram os problemas que eu tive aqui no meu. Então vamos lá. O primeiro problema que eu tive é que as minhas paredes não estavam bem acabadas. Elas tinham alguns abaloamentos, algumas rachaduras, alguns acabamentos mal feitos e eu pedi para eles irem consertando até ficar do jeito que eu achei que ficava bom. Mesmo assim, teve muito defeito que eu deixei passar, porque sinceramente, senão você fica vendo defeito pro resto da vida. Tem um monte de coisa aqui que eu não concordo, mas tem coisa que não dá pra mudar. Então eu fiz a minha opinião valer até onde não estava me desgastando. Quando começou a ficar muito cansativo, eu deixei pra lá. Eu sei que muita gente não é assim e sei que muita gente também é o oposto, aceita do jeito que tá e nem olha. Mas eu olhei com cuidado e eu sabia o que eu tava assinando. Eu só não achei legal, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, eu pude testar, então, né? Os ralos, as caídas de água, eu vi as paredes, eu medi parede por parede para ver se o tamanho da parede era exatamente igual ao que eles tinham prometido na planta, para ver se eles estavam me entregando a área que eu comprei exatamente. Testei as torneiras, testei as caídas, testei a privada, testei o chuveiro que eles entregaram aqui com chuveiro, isso é raridade, mas eles entregaram com chuveiro. Eu testei se quando você dava descarga e deixava o chuveiro ligado ao mesmo tempo, a água sumia ou continuava intacta. Testei abrir todas as torneiras. Eu tentei medir as paredes, eu tentei bater nas paredes e ver se era de drywall ou de concreto, de acordo com a planta, e tava tudo certinho. Aí agora, uma reclamação, eles não deixaram eu testar as luzes. Eles desligaram as luzes da minha unidade e não deixaram eu testar. E não é porque não tinha luz não, porque tinha sim. Por que eu sei que tinha luz? Porque quando eu pedi para reparar alguns rodapés, alguns cantinhos que tinham algum detalhe de acabamento de massa, eles precisaram ligar um soprador, que é tipo um ventilador para secar a massa mais rápido. E aí ele ligou na tomada do meu apartamento, que tinha luz, e ele não deixou eu testar. Ele não deixou eu testar nem as minhas tomadas e nem as minhas lâmpadas, porque sim, meu prédio foi entregue com lâmpada. Eu tenho lâmpada aqui, não fui eu que trouxe, a direcional que me deu. Então eles me entregaram com as lâmpadas de todos os lugares que tem iluminação aqui, então 2 na sala, 2 na cozinha, né, uma na cozinha e uma na lavanderia, uma em cada quarto e uma no banheiro. Mas eles não deixaram eu ligar. E por quê? Por que eles não deixaram eu ligar? Porque quando você liga a luz, principalmente se você direcionar perto da parede, você consegue ver todas as imperfeições. Principalmente se você estiver num momento escuro. Se você vier à noite e colocar o seu celular de lado na parede, assim, como se fosse um spot, você vai ver todos os defeitos da parede. E eu, naquele dia, não vi diversos mau acabamento, abaloamento, riscos que tinham na minha parede, que era tudo por conta do drywall mal aplicado, e eu não vi. Eu só fui ver 2 dias depois, quando eu recebi as chaves e vim no apartamento no escuro, e aí eu consegui ver. No dia que eu fiz a vistoria, era um dia de manhã, durante a tarde, né? Como vocês podem ver, aqui tem uma iluminação muito boa, natural. E aí eu não consegui ver os acabamentos da parede, porque mesmo colocando a lâmpada,
encostada na parede, a luz era muito forte, eu não conseguia ver. Eu só consegui ver no escuro. E quando eu fiz isso, eu vi diversos acabamentos ruins na sala da parede, na parede da sala, na parede do quarto. E pra dizer a verdade, só da cozinha que estava boa. E aí eu tive que abrir um chamado com a Direcional, que é a construtora que fez aqui o meu apartamento. E eles me pediram 20 dias, mais ou menos, corridos, para eles virem aqui consertar as minhas paredes. Mas assim, não é nada muito grave, não é um erro estrutural, não tem nenhum problema que vai cair a minha parede, não tem nada demais. É só uma questão de acabamento fino e que eu quero que seja feita. Então eu não tive nenhum problema sério. Eu sei de vizinhos meus que tiveram problemas de esquadro, quando a parede está torta, quando a parede está mal colocada, e isso dá um prejuízo grande quando você vai colocar o piso, quando você vai assentar o piso. Se o seu chão e a sua parede não estiverem alinhados, você vai ter prejuízo, porque você vai precisar refazer ou a parede ou o chão. Ou então você vai ter que recortar o seu revestimento de uma maneira filetada, horrível. Por quê? Porque a parede está mal encaixada no chão. E aí aqui, por exemplo, tem uma distância desse tamanho e no final ela vai afinando, porque a parede está torta. Então você precisa avaliar tudo isso. A gente trouxe um esquadro, a gente olhou e o meu tá tudo certo. Eu vou ter certeza, eu vou tirar a prova real quando o meu pedreiro começar a colocar os meus revestimentos aqui no piso. Mas eu sei que já está tudo bem encaminhado. Também tivemos um caso de um vizinho aqui que teve os canos do aquecedor trocados. O lugar que sai água quente estava saindo água fria e por isso ele teve um prejuízo na hora da entrega do aquecedor a gás, que a gente que compra, a gente que instala, né? A gente chama uma empresa para fazer isso. E na hora que ele foi instalar, ele percebeu que estava com o encanamento trocado. E ele teve que instalar isso num X. E aí fica muito feio na questão visual. Então ele também já pediu para a Direcional fazer esse conserto para ele. Então são coisas que a gente precisa ficar de olho. As minhas janelas, as minhas portas, elas estavam show, estava tudo funcionando super bem, estava tudo muito bonito, muito bem acabado, então eu não tive problema. Mas eu sei também de vizinhos que precisaram trocar as portas porque estavam batidas, arranhadas e estragadas, ou janelas que estavam até mesmo trincadas, quebradas e não funcionavam. Então vocês têm que olhar tudo isso vocês têm que olhar com muito cuidado. Então, se você gostou dessas dicas, agora eu vou deixar aqui para vocês matarem a curiosidade. Um filme, né, um vídeo que eu fiz da gravação do dia que eu fiz a minha vistoria, inclusive o engenheiro estava me acompanhando, ele até aparece um pouquinho na gravação, porque ele estava aqui cuidando para ver se eu estava fazendo tudo certinho. Eu vou mostrar para vocês, eu vou comentar aqui sobre alguns dos aspectos aí que eu vi no dia da vistoria. Eu aprovei a vistoria no mesmo dia, vou precisar fazer um reparo em uma das paredes aqui da sala, que está marcado para daqui 10 dias mais ou menos, porque agora já tem uns 20 dias que eu peguei as chaves. E aí, eu também vou mostrar para vocês uns detalhes que eu não gravei no dia da vistoria e eu vou mostrar agora para vocês também. Então fica aí no vídeo para você ver como é meu apartamento, como é a planta, que eu vou deixar aqui no cantinho do vídeo para vocês acompanharem e também para vocês verem esses detalhes daqui do apartamento que são muito legais, que foram entregues pela Direcional. Então vamos lá, vamos assistir! Porta do apartamento, você entra direto na sala de jantar, sala de estar e com vista para a cozinha integrada, que é uma cozinha americana com lavanderia. Tem um mini corredor e aí você já dá de cara com os quartos. Esse daqui é recomendável para o quarto de casal. Já vem aqui formatado com as tomadas, tudo certinho. Com a janela. Tem esse recuo. Volta pro corredor. Tem o banheiro, que fica bem aqui no meio. E o closet ou o quarto das crianças, escritório, enfim, é o segundo quarto. É isso, são 45 metros. Aí você já volta direto para a sala aqui, novamente, para a área social.
E é isso, pessoal. Gostou do tour aqui no meu apartamento? Achou legal? Ele tem 45 metros quadrados, eu não sei se eu já falei, e ele é feito pela Direcional, que é a construtora. A gente está aqui em São Paulo, que é onde eu moro, e esse é o meu AP 128. Sejam bem-vindos à minha nova casa. Me acompanhem aqui e no meu Instagram, que é @meuap128. Me acompanha, veja minha obra. Eu vou postar muito diário de reforma por aqui, vou postar tudo no Instagram. Quando der, eu também vou postar aqui no YouTube quando eu fizer esses vídeos pra vocês. Então me acompanha, me segue, se inscreve aqui no canal, por favor. Eu preciso muito bater 1000 inscritos aqui no canal, então me ajuda, se inscreve, manda pros seus amigos que estão passando por essa fase igual eu, estão reformando, estão recebendo chave, vão fazer vistoria. Pra você que tá pensando em comprar um apartamento na planta e não sabe por onde começar, me segue também, me segue aqui, me segue no Instagram. Se inscreve, curte o vídeo, deixa seu comentário que eu vou ler, vou responder. Se eu não puder responder aqui, se for uma coisa muito pessoal, me pergunta lá no meu direct do Instagram, eu respondo tudo que vocês precisarem, tá bom? Então se você quiser falar comigo, me chama lá que eu conto tudo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigada por ter ficado até aqui comigo, me escutando e compartilhando desse sonho comigo. Obrigada, vizinhos e vizinhas. Beijo e tchau, tchau. A moto passou e me atrapalhou, né? Vocês viram.